E aí, família zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, antes de eu botar a matéria aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui. E nessa matéria aí vai estar um pouquinho acelerado já, tá? Então você não precisa acelerar aí na sua TV ou no seu celular, porque a matéria é grande, então vai ficar um pouquinho acelerado, mas o suficiente para vocês ouvirem e entenderem tudo que está sendo falado, tá? Vamos ver aí, John Tex também tá querendo botar o bagulho doido, hein? E amanhã tem Botafogo, vamos ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Sim, é inacreditável, realmente. É demais, cara. O Botafogo tá na zona do rebaixamento no segundo turno. Ele ganhou 3 jogos no segundo turno. O Grêmio 17 tinha Libertadores, né? Foi campeão da Libertadores aquele ano. Exato. Vocês querem plugar a classificação do retorno? Para mostrar esse turno vexame que o Botafogo ganhou faz? do Bahia, ganhou do América Mineiro e ganhou um jogo antes do América Mineiro, que é ganhou do Fluminense. Do Fluminense, São as 3 vitórias do Botafogo em todo o turno do Botafogo. O Botafogo só somou mais pontos que o Curitiba, que o América e que o Goiás. Os 3 times que caíram. Cara, o Textor deu uma fala ontem e eu achei que ele foi feliz na fala, porque ele começa dizendo o seguinte, que ele vai falar o que o torcedor do Botafogo não quer ouvir, que o torcedor não vai gostar de ouvir isso. Mas ele fala. É uma visão da posição final que o Botafogo vai ocupar no campeonato. Dá uma olhada, John Textor falando. Fans of Botafogo don't like to hear this. This is what progress looks like. You know, I've been here 18 months. Came from Serie B, 11th place. Copa Sudamericana last year. No worse than 6 now. We're going to try and grab 3 points in our final game and do better than that. But we're going to be in Libertadores, pre-Libertadores. This is what progress looks like. I don't have a rearview mirror. I don't want to hear about 30 years in the past. I don't care about that pain. I care about the people who felt that pain, our fans. I care about them deeply, but I don't care about the past. I don't see the past. I would ask everybody to shrink the size of your rear view mirror so you can see out the windshield, and that's what Botafogo is about. Eu acho que ele está certo. A questão é como o Botafogo perdeu o campeonato. É só isso. Tudo que ele falou é lógico. De certa forma, eu concordo. O problema é a forma como o Botafogo perdeu o campeonato. O resto, o executivo, ele está falando algo absolutamente coerente. E vou além. O Botafogo tem um bom elenco, não precisa fazer muitas coisas mirabolantes na janela, no meio de janeiro. Eu acho que precisa de lateral direito, de um ou outro jogador para o meio campo, mas o elenco é bom, inclusive no banco, bom. Eu acho que o torcedor do Botafogo também não vai gostar de ouvir isso, mas eu acho que não precisa de muita coisa, mas pode manter boa parte desses jogadores, apesar de tudo que aconteceu. Isso, eu acho que o Botafogo vai continuar sendo um time competitivo ano que vem. Eu acho que sim. Se esses jogadores continuarem jogando assim, precisa de muito reforço. Eu entendo o que o Textor fala, até porque ele chega para trazer um outro Botafogo e um novo Botafogo, né? Tanto é que ele fala ali, não quero saber dos últimos 30 anos, o que aconteceu no passado. Mas a verdade é que o torcedor acreditou. Ele fez com que o torcedor acreditasse que seria possível o título. Então o Botafogo vem há 2 anos atrás, sai da Série B e sobe, sem perspectiva de brigar ali pelo meio da tabela e tudo mais, né? Esse ano seria a mesma coisa, só que melhor que o ano passado. Ninguém estava falando de título no começo aqui da temporada. O problema é a forma. Lembra quando eu falei aqui no início do campeonato? Imagina que a gente não tivesse visto o campeonato. E a gente vê agora a tabela do Brasileirão. A gente não viu nada, nenhum jogo. Tá lá, Palmeiras, Flamengo... Eu, naquela tier list do começo do ano, projetei o Botafogo brigando por vaga na Libertadores. Fui tratado como um maluco aqui. Mas eu pensava, no ano passado, o Botafogo já brigou até a última rodada por vaga na Libertadores. Com o mesmo elenco, apesar do estadual vexatório que ele havia feito, eu imaginava que ele pudesse melhorar. A tendência era melhorar. Claro que eu não imaginava título, mas eu imaginava o Botafogo brigando por Libertadores. O objetivo era esse, brigar por uma Sul-Americana Libertadores esse ano. Só que aí o campeonato se desenhou da forma que a gente já falou aqui, que a gente fala todo dia, a gente até hoje tenta apontar quais são os erros, o que aconteceu para esse Botafogo cair 51% de um turno para o outro, gente. Isso não existe, isso é inadmissível um time jogar como jogou no primeiro turno e apresentar o futebol vexatório que apresentou no segundo. Por isso que eu acho que, ao contrário do Lédio, eu acho que vai precisar ter uma reformulação mais radical, porque é agonizante ver o time jogar. Não, é inadmissível. Ficou meio sem clima. Assim, radical nos seguintes termos. 2 jogadores já vão sair, PR e Adrielson, eles vão pro Lyon. De Plácido. De Plácido não vai ter contrato renovado. Aquele encantamento com o Segovinha acho que não faz mais sentido, né? Na verdade, eu lembro daquelas fez, manchetes, Barcelona monitorando Segovinha, inclusive é um dos micos
do ano, né? Achar que o Segovinha tem bola para jogar no Ele nunca Barcelona. jogou o futebol que ele jogou. Que a torcida inventou música legal, era toda. A gente brincava com isso, cantava nas transmissões, muito legal, muito bacana, mas na verdade é que o Segovinha nunca foi o jogador que um dia alguém projetou. O funk Segovinha jogar bola envelheceu muito mal, né? Era mó barato, mas assim, envelheceu muito mal, né? Então, assim, ó, eu acho, ó. Veja assim, Lédio, ele vai ter que trazer um goleiro. Um goleiro. Vai ser obrigado a trazer um goleiro. Né? Eu acho que os dois laterais, embora a torcida esteja muito brava com o Marçal, eu acho que o Botafogo está bem servido ali, eu não mexeria. Rafael com Marçal. O Hugo e Marçal. Na lateral esquerda, Hugo e Marçal. Manteria Hugo e Marçal Na na direita tem a esquerda. opção do Rafael. Na direita vai ter que sair. renovar, porque o Rafael está machucado, naturalmente você vai prorrogar o contrato dele. O Cuesta teve uma queda absurda. Eu sou Botafogo, acho que Bastos e Cuesta, o Botafogo precisa rever ali. O contrato do Bastos vai acabar, inclusive, foi horrível a passagem dele. Horrível. Aí no meio campo, não tem por que mexer no Tietê. Aliás, para mim é o único jogador que conseguiu manter um nível de atuação nos 2 turnos. Não sei. Continuou Eu um acho, excelente mas volante. Para mim. Não, O sim, Marlon mas Freitas é um jogador que mentalmente- caiu, mas É bom jogador. muito bom jogador, eu não Danilo foi bem nessa mexeria. reta final. Danilo também. Danilo foi bem. O Gabriel, para mim, é bom jogador. O Mas tá mal Eduardo, O Eduardo, caiu eu de acho que é posição, bom mas o jogador. Eduardo, cara. Tiquinho, Júnior Santos e Vitor Sá são jogadores que eu também não mexeria. eu Você tem uma base. Então, exato isso que Você eu tem uma quis dizer. base. Aí eu manteria essa base que eu falei e buscaria outros nomes para dar uma respirada no Sim, elenco sim, e sim. tirar um pouco esse ar derrotado com o qual o Botafogo vai terminar o Vai ano. precisar de novas personalidades para tirar esse Ar de time. derrota que quero tá dizer que não precisa fazer um pairando time sobre o novo. clube. Mas Não, time novo eu tô contigo, não. Mas eu acho que esse time não é nem tão ruim quanto esse momento, e nem tão bom quanto o momento em que o Botafogo estava naquele nível. É um time médio. O time do Botafogo é um time médio, um time bom, um time ok. É isso, mas precisa de reforço, principalmente pensando em Libertadores. Eu concordo com a fala do John Textor. É isso, se olhar em termos de gestão no recorte grande, Botafogo termina numa boa posição. A maneira que aconteceu é, para mim, um fracasso a maneira que aconteceu esse campeonato. Agora, classificou para Libertadores, é um acréscimo nessa gestão? Tranquilo, mas agora vai ter que reforçar. Porque vai ter que se manter competitivo. Não pode, então, baixar o nível. Porque ele está falando que o Botafogo está crescendo. Para continuar crescendo, vai ter que trazer reforço. Manter competitivo, não, voltar a ser competitivo, né? Porque não foi no segundo turno competitivo Sim, em é momento verdade. nenhum, né? Em momento teve nenhum. alguns competitivo momentos, até né? o jogo contra o Fluminense jogou bem, teve É. pouquíssimos É, contra o Flamengo, momentos, né? Cara, quando você olha o turno do Botafogo, a gente fica tentando procurar onde começou, né? Foram vários começos. Teve um começo contra o Flamengo, que é quando o Botafogo começa a perder a cabeça vai ali. com o seu treinador, Sábado à noite. né? E a virada pro Palmeiras. Acho que são os 2 momentos chave pra mim, assim, da derrocada. Eu acho que né? a entrevista do Bruno Lage, né, quando ele coloca o cargo dele à disposição, ninguém entende nada ali. O Botafogo era mega líder, com diversos pontos de distância em relação. É muita reclamação também de jogador falando de arbitragem, querendo. É sempre uma outra coisa, né? Não é o campo que tá ruim. É a arbitragem, isso, é aquilo. E eu acho que isso é se apequenar demais. Renata. Diversas situações Mas que foram isso acontecendo. virou uma política do clube, né? Não, eu vou te dar uma porque o informação. Textor mesmo, acho que foi depois do jogo do Palmeiras, né? Ele dá aquela entrevista à beira do campo ainda, Mais falando do que estava sendo né? roubado, enfim. O Textor, vou dar uma informação aqui, vem pra cá, diretor. O Textor vai pro ataque. E o ataque que ele está sendo processado pela CBF por dizer que há corrupção Sim. no futebol brasileiro. E ele vai pro ataque, ele vai dobrar a aposta. Então, esse relatório da empresa Good Game, que ele contratou, e eu já dei essa informação, vou dar de novo. O relatório dessa empresa não fala só desse ano, fala do Campeonato Brasileiro do ano passado também. Ele vai dobrar a aposta. Ele vai levar esse relatório, que ele, John Textor, entende ser robusto, apontando muitos erros de arbitragem, coisa que, por exemplo, sou obrigado a dizer. Eu li o relatório inteiro. E vários dos lances que essa empresa aponta como um erro claro foi tratado aqui no programa pelos comentaristas de arbitragem como acerto. Vários erros, vários erros. Vários comportamentos que o relatório dessa empresa considera estranho em jogos que não envolvem o Botafogo, a gente aqui não viu nada demais. Mas é um relatório de uma empresa contratada por ele, que já presta serviços para ele também no Lyon, e ele vai levar esse relatório, como já levou para a Justiça Desportiva para se defender, e vai levar para a Justiça Comum também. E não vai frear. Ele vai continuar falando. O Textor acredita que há manipulação de resultados no Brasil, que os resultados estão estranhos. Não é a minha opinião. Não é a minha opinião. Sou obrigado a dizer que olho o relatório e olho os lances e eu discordo do relatório.
Mas o relatório aponta coisas ali de muitos erros claros a favor do Palmeiras e ele não vai baixar a bola, ele vai pro ataque. Inclusive na Justiça Comum, esse relatório. Quando as coisas começaram a desandar ali, o Botafogo começou a perder, ou empatar, ao invés de focar qual é o problema, o que está acontecendo dentro de campo, queriam apontar outras coisas. Porque a arbitragem é isso. E aí não é só o Botafogo, a gente viu ao longo da temporada outros times reclamando, né, sobre a competição, sobre a arbitragem e tudo mais. Mas ao invés de focar no principal, que é por que a gente não está vencendo mais? Por que a gente não está tendo aquele ataque? A gente não está sendo tão ofensivo como estava sendo anteriormente? Não, aponta, porque o árbitro deu tanto de acréscimo, tinha que ter dado mais, porque a arbitragem roubou, porque esse lance não era para pênalti ou era, enfim. E aí foi se perdendo. Eu fiz o Botafogo e Palmeiras e Fortaleza, que foi aquele empate 2-2. A entrevista que o Tietchan dá no intervalo, a postura dele, de cabeça baixa, você vê, você faz a leitura do corpo dele, assim, né? De time que não vai acontecer mais nada na competição. Eu vou dar exemplos práticos que eu lembro de memória, né? O relatório aponta como erro grave, a validação do primeiro gol do Flamengo na vitória do Tapetinho. O nosso especialista, o PC, achou que o gol foi bem validado. O relatório aponta como erro grave a expulsão do Adrielson. Eu achei bem expulso o Adrielson, em Palmeiras e Botafogo. Foi bem expulso. Oi? Também achei. Aponta como grande acerto o pênalti marcado a favor do Botafogo contra o Palmeiras. Teve gente que achou que não foi pênalti. Então, assim, só para demonstrar como, por mais que você contrate uma empresa que se baseia em inteligência artificial e relatório de especialistas para chegar a uma conclusão sobre arbitragem é algo que, para você tratar como um erro claro, tem que ser unânime. E os erros que a empresa aponta como erros claros, eles não foram unânimes nos programas de debate e entre os especialistas de arbitragem na mídia brasileira. Eu acho que isso atrapalhou demais na temporada. Foi tirando foco. Eu acho O foco que é jogar bola, virou outro foco. Vamos reclamar do que agora? Tudo começou no sábado à noite. Botafogo 1, Flamengo 2. Ali o Botafogo começou a se desmanchar. E de forma absolutamente intempestiva e equivocada. Foi um jogo igualzinho, lá e cá. Os dois jogaram bem. E o jogo foi decidido numa jogada individual do Bruno Henrique. Jogou a partir demais. dali o Botafogo surtou. É verdade. Surtou e não se encontrou mais. Aquele foi o jogo-chave. Depois tentou uma retomada ali com o Lúcio Flávio, com 2 jogos seguidos e não achou mais. Lédio, isso que a Renata falou, eu concordo muito, mas muito mesmo, porque me parece que em algum momento do campeonato, a pressão para o Botafogo ser campeão e confirmar esse favoritismo e levar a taça foi muito pesado. E aí o Botafogo, surpreso com o peso de ter que carregar esse campeonato como líder, começou a encontrar responsabilizar alguns fatores externos, às vezes para um desempenho do Botafogo que nem estava ruim lá quando começa esse papo de contra tudo e contra todos, contra a arbitragem. O Botafogo não tinha perdido os 13 pontos de vantagem ainda. E aí já começa essa justificativa, tu vê pela fala, e contaminou de fato, porque a fala dos jogadores é essa, não ficou lá com a torcida. Isso era do clube, era da gestão, era a fala que a gente ouvia na coletiva, a gente ouvia dos jogadores, e isso de fato atrapalhou. Eu acho que essa ideia de que estamos lutando contra tudo para sermos campeões pesou demais numa equipe que mostrou lá atrás que não estava pronta para ser vencedora, que não sabia como ser vencedora. E não ficou só em cima dos jogadores ou do papo da torcida, era uma questão de gestão. E aí eu acho que tem responsabilidade do Textor. Por isso que a fala dele, eu concordo, sim, que no recorte maior, o Botafogo está evoluindo. Agora, como se decorreu esse campeonato, aí eu acho que tem uma responsabilidade da gestão pelas decisões somadas, porque não soube blindar o vestiário, ou blindar a gestão do futebol, entender como levar esse campeonato adiante. Eu acho que foi também um grande aprendizado para ele, porque ele estava tudo caminhando perfeitamente para o título, graças à estrutura que ele montou no departamento de futebol, no scout, de um elenco muito bem montado. Poxa, o Botafogo fez uma janela no ano passado, que já deu frutos no segundo turno e vinha dando nesse campeonato. Estava tudo bem desenhadinho. E aí, quando você se vê diante de um imprevisto, que é a saída do Luiz Castro, você tem que tomar uma decisão emergencial. A primeira decisão emergencial foi boa, a vinda do Caçapa, sugerido pelo Juninho Pernambucano, que havia trabalhado com ele no Lyon. E aí o Textor acata, traz o Caçapa para ser interino. E por que não manteve o Caçapa diante do sucesso? Porque durante esse processo do Caçapa aqui no Brasil, ele já estava fechando com o Bruno Lage. Ninguém imaginava que o Caçapa ia ter o sucesso que teve. Ele já estava encaminhando a contratação do Bruno Lage por uma fortuna. Ele veio ganhando muito bem o Bruno Lage aqui no Brasil. E na época, me parecia acertado você trazer um treinador indicado pelo Luiz Castro, com currículo vencedor, campeão português, com experiência, parecia ser o indicado. Mas as coisas não saíram como previsto com o Bruno Lage. Ele tentou, no meu entendimento, precocemente fazer uma ruptura da maneira de jogar, tentou imprimir o jeito dele. O Botafogo não estava preparado, inclusive fisicamente, para jogar como o Bruno Lage queria jogar. E aí quando, depois do jogo do Flamengo, ele entrega o cargo, se a gente pudesse voltar no tempo, eu acho que ali é um ponto crucial da gestão.
se pudesse voltar no tempo, aceitar a demissão dele ali e contratar um técnico, seria o ideal para o Botafogo naquele momento, é a visão que eu tenho. Mas isso eu falo com a cabeça que eu tenho hoje. Né? O clube não tomou essa decisão na época, Então, tentou seguir com o Bruno Lage. Tinha um treinador, depois de um clássico, o time Não, jogou demitir de não, volta aceitar a igual. demissão dele. Tudo Aceitar a demissão dele. Mas isso eu digo hoje, na época eu não achava isso. Digo hoje. E aí ele foi muito testado, porque os jogadores pedem a saída do Lage e a efetivação do Lúcio Flávio. Cara, tem muita gente dizendo que é um erro você sucumbir à vontade dos jogadores, mas na história do futebol tá cheio de exemplo de interino que assume abraçado pelos jogadores de forma emergencial e leva o time às conquistas. Andrade em 2009, por exemplo. Eduardo Amorim no Corinthians. Quando o Mário Sérgio cai, os jogadores queriam a permanência do Amorim. Jaime de Almeida. Todos eles vencedores de títulos. Todos eles vencedores. No entanto, nesse caso, foi trágico para o Botafogo. Foi trágico. Então, assim, naquele castelinho de cartas perfeito que se desenhava o ano, o Botafogo teve que tomar decisões emergenciais e, olhando em retrospectiva, por mais que na época eu não tenha achado que o clube falhou, hoje, com o conhecimento que temos, o Botafogo podia ter tomado decisões melhores. E essa é uma outra questão para o ano que vem também. Evoluir como gestão, se preparar como gestão para lidar com os imprevistos que assolam o futebol brasileiro, mesmo que o Botafogo, nesse ano, não deu a melhor resposta. Mas isso eu só consigo afirmar com o que eu sei hoje. Na época, eu teria cometido os mesmos erros. Teria cometido os mesmos erros. Trazido o Bruno Lage, demitido o Bruno Lage, efetivado o Lúcio Flávio, eu teria cometido os mesmos erros. A gente era engenheiro de obra pronta, né? Quando saiu o Luiz Castro, eu não falei, mantém o caçapa, aquele que está ganhando. Não, tem o Bruno Lage, traz o Bruno Lage. Baita treinador em Portugal, com resultados. Por isso que eu digo, para mim o ponto-chave é o jogo do Flamengo. Porque na primeira rodada do segundo, que foi na terceira rodada do segundo turno, na primeira rodada do segundo turno, o Botafogo empatou com o São Paulo no Morumbi. Isso é normal, né? 0-0, empatou com o São Paulo no Morumbi. Ok, beleza. Depois ele meteu 3-0 no Bahia em casa. Diego Costa fez 2 gols, fez os primeiros gols. Aí veio o jogo contra o Flamengo. Perdeu o jogo pro Flamengo. Aí ele ficou a 10 pontos do Palmeiras e a 12 pontos do Flamengo. Cara, estava tranquilo. Então criou-se uma confusão tão grande que o clube não conseguiu voltar. Tentou voltar depois com o Lúcio Flávio, durou pouco. Em alguns jogos, aí depois virou aquela loucura, aquela virada contra o Palmeiras, virada contra o Grêmio. E não se encontrou. Mas a gente conhece, cara, futebol carioca. Tem momentos que um rival perde para o outro, que esse rival se desmancha. A mesma coisa que acontece no Grenal. No Grenal acontece a mesma coisa. Quando você perde o Grenal, você leva séculos para se recuperar. A Jéssica de lá sabe como funciona. Só que a queda do Botafogo foi demais, cara. Ficou prostrado naquilo muito tempo. E é muito louco a gente falar assim, desse jogo hoje, cara, né? Mas esse jogo, pra mim, ele é muito na época, a pressão era toda do Flamengo. Uma lição, eu te garanto que o Textor aprendeu nesse caso. Não sucumbir mais à vontade dos jogadores, ou seja, por melhor que seja o elenco, nos próximos passos eu tenho certeza que ele vai medir 2, 3, 5, 6 vezes algo que for o consenso do elenco, porque esse ano a experiência foi ruim. Eu lembro que naquele jogo a gente estava participando aqui do Seleção, até o Eric Faria participou, e o Sampaoli estava com cargo em risco naquele confronto. Se o Flamengo não vencesse aquele dia, provavelmente o Sampaoli teria sido demitido naquele jogo. E hoje a gente está falando desse jogo, mas com uma pressão total do outro lado. O Botafogo não chegava pressionado para nada, para enfrentar o Flamengo dentro daquele jogo. E naquele jogo, volta a dizer, o Botafogo jogou bem. Exato. Por isso que eu acho que o Botafogo não soube lidar com essa pressão em cima de ser o líder. Uma pressão interna, talvez, de tentar... De começar a ver, eu acho que não conseguiu lidar com... Começar a olhar o retrovisor e ver adversários. Porque a partir do momento que você não vê ninguém atrás de você, você joga leve, tranquilo, sem pressão. A partir do momento que você vê o adversário chegando... E naquela estabilizou derrota, total. A gente começou a falar, a gente comentarista, a gente começou a dizer, já imaginou perder 13 pontos de vantagem? Será que o Botafogo vai fazer isso? E talvez esse papo entrou lá dentro. De começar a acreditar que era possível perder. E aí essa nova estrutura, que não conseguiu dar as melhores respostas para a época, começou a vacilar e viu o título ir para o clube cuja estrutura está muito consolidada. O clube que vem vencendo no futebol brasileiro todo ano, beliscando, ou pelo menos chegando entre os primeiros. Então, assim, o vacilo do Botafogo está muito ligado à competência do Palmeiras, porque o Flamengo não aproveitou, o Galo não aproveitou. Quem aproveitou? O clube que hoje é o clube a ser batido no futebol brasileiro, que é o Palmeiras. É isso. Bom, tá aí. Eu quero já chegar sabendo a opinião de vocês. João Textor vai colocar isso pra frente de uma forma assim, sem freio, e não é só de 2023 não, vai pegar vários anos de vários, momentos conturbados aí que aconteceram no futebol brasileiro e vai colocar isso aí tudo lá, vai até pra justiça,
né, diferente aí e tal, isso aqui. E aí, tem razão ou não tem? Bom, eu tenho que discordar um pouco do Rizek e falar que não tem manipulação. O problema eu acho que tem, tá, cara? Porque os erros são de uma forma tão grotescas, mesmo com o VAR continua tendo erro, assim, de formas que não tem explicação. Então, o Rizek acha que não tem, muitos acham que tem, eu acho que tem, e é isso, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que não vai dar em nada, né? Mas também, se ninguém nunca fazer nada, vai continuar essa palhaçada por muitos anos. João Texto vai ser um dos primeiros, pode ser que daqui a pouco outros também façam a mesma coisa e uma hora ou outra a CBF vai tomar vergonha na cara e parar com essa roubalheira, que a gente sabe que sempre tem uma mãozinha para um time, para prejudicar o outro, ou para um ganhar, o outro perder. A gente sabe que isso existe há muitos anos aqui no futebol brasileiro, que a gente acabou se acostumando, mas quem vem de fora acha um absurdo, né? O próprio técnico do Palmeiras também, o Abel, falou horrores no primeiro turno, no final do primeiro turno, achando que estava sendo prejudicado. Agora o João Texto é a mesma coisa. Então os caras que vêm de fora ficam tipo, mano, né? Não é surreal os erros que acontecem na arbitragem no Brasil. Se é de maldade ou não, apesar de eu achar que algumas vezes são, e algumas vezes são incompetência dos árbitros mesmo, alguém precisa dar esse pontapé inicial que o João Texto está fazendo para que no futuro isso possa acabar. Bom, o Botafogo joga amanhã contra o Internacional, buscando ficar entre os 4 primeiros colocados, que é o mínimo que o Botafogo pode fazer. E é esperar, né? Tem que ganhar e secar mais uns 3 times aí pro Botafogo entrar, né? Triste, mas é o que acontece. Eu quero saber a opinião de vocês. João Texto, vale a pena fazer isso aí ou deixa pra lá, deixa quieto, a gente já tá acostumado. E o Santos no Botafogo, o terceiro goleiro do Flamengo pode ser titular no Botafogo, vai vir para ficar no Lucas Perry. Já deixa a opinião de vocês também, que é muito importante saber. O Botafogo poderia procurar um outro goleiro fora do Brasil, quem sabe? Ou vai no Santos mesmo, que teve uma boa passagem junto com o próprio Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Quem sabe o Santos reencontra o futebol dele aí, jogando pelo Botafogo. E fora as outras posições que o Botafogo também vai ao mercado aí buscar para 2024. Muita gente vai sair do Botafogo nesse final do ano, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado da matéria. Vou reforçar o que eu falei lá no início do vídeo, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione esse link toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês, tá? Bom, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!